Brasil vive a eleição mais polarizada da sua história. Uma disputa que separa líderes de um mesmo partido, que separa amigos e até mesmo famílias. Tudo se resume a Lula ou Bolsonaro e essa escolha simplifica e reduz tudo. Só que essa é uma eleição. E aqui no Rio Grande nós teremos duas eleições. Na eleição nacional, como cidadão, eu terei o meu lado expresso no meu voto. E eu vou trabalhar para que os gaúchos e gaúchas participem e não se abstenham, possam ir às urnas, dar cada um o seu voto de acordo com o que esperam para o futuro do Brasil. E eu serei mais um deles. Mas diante da responsabilidade que eu tenho como líder de um projeto político na eleição estadual, eu não vou abrir o meu voto para presidente para não contaminar o debate e não deixar que se discuta apenas o Brasil e não o Rio Grande, que é onde todos nós vivemos, onde todos nós viveremos nos próximos 4 anos. Porque nessa eleição, na nossa eleição, o meu lado só pode ser um lado, o lado do Rio Grande. Este é o meu lado. E que fique muito claro, não se trata de ficar em cima do muro. Muito pelo contrário, se trata de não permitir que se ergam muros para dividir gaúchos de uns e gaúchos de outros. Essa é a nossa posição e essa é a nossa responsabilidade. É claro que, como cidadão, eu darei o meu voto de acordo com a minha consciência sobre o que é melhor para o país. Mas não é este voto que me define. Não é esse voto que define o meu governo, o nosso governo aqui no Rio Grande. Não é esse voto que define nem mesmo aqueles que votam em mim. Eu cheguei no segundo turno com a confiança de mais de 1.700.000 gaúchos que não votaram em mim por ser Lula ou ser Bolsonaro. Gaúchos e gaúchas que não deram seu voto para nacionalizar os nossos problemas e soluções. Quem me trouxe ao segundo turno reconheceu que é possível fazer e ser diferente. Gente que votou no Bolsonaro, no Lula, no Ciro, na Simone, na Soraya, no Felipe Dávila, mas que entendeu que no Rio Grande tem um outro caminho, um caminho de esperança e que esse caminho deve continuar. Gente que soube olhar ao mesmo tempo o Brasil e o Rio Grande. Porque é disso que se trata nessa eleição. Se no Rio Grande a gente está ou não andando para frente, se ele está ou não melhor do que estava lá atrás, se ele deve continuar seguindo em frente ou se deve parar tudo e recomeçar do zero. Essa é a nossa eleição, porque nem o Lula, nem o Bolsonaro vão vir aqui resolver os nossos problemas. Nem o Lula, nem o Bolsonaro estarão no Palácio Piratini nos próximos 4 anos, preocupados com os salários dos servidores, com as secas e as enchentes, com os nossos hospitais, com as nossas escolas, com as nossas polícias. E é por isso que eu vou continuar no lado que eu sempre estive, no centro, fora da polarização, ao lado do diálogo, do bom senso, do respeito às diferenças. Esse é o líder político que o Rio Grande conheceu nesses 4 anos. Eu governei com secretários de vários partidos, de várias matizes ideológicas, do PL, do Bolsonaro, ao PSB, que está ocupando a candidatura a vice do Lula. Nós aprovamos reformas na Assembleia Legislativa, também com o voto de vários partidos, do Novo ao PT. Isso nunca tinha acontecido antes, e a prova mais contundente
de um governo que sempre foi anti-problemas, nunca anti-pessoas. Sempre fui esse Eduardo, que soube reconhecer as coisas boas, sejam elas da esquerda ou da direita, que soube colocar o Rio Grande sempre acima das questões partidárias e também das questões ideológicas, que soube construir avanços com presidentes e prefeitos de diferentes partidos diferentes do meu, e que vai continuar sempre fazendo e defendendo isso como o melhor caminho para o Rio Grande continuar avançando. Todos sabem que no primeiro turno a minha candidata foi a senadora Simone Tebet. Todos sabem que eu sempre defendi que o Brasil precisava de uma alternativa de centro contra a polarização que está aí apresentada. E ninguém pode me acusar de ficar no discurso fácil, de cruzar os braços ou de ficar isento, porque eu pago até hoje o preço de ter participado ativamente para tentar estimular que o país tivesse uma alternativa que nos livrasse de termos novamente uma eleição que nos separa em vez de unir e que estimula a guerra e não a paz. Uns acham que eu errei ao renunciar ao mandato de governador. Eu aceito e respeito que pensem assim. Outros entendem que era uma tentativa válida, legítima, para que não ficássemos reféns dessa situação novamente. Tanto a uns quanto a outros eu reconheço que pode ter sido um movimento equivocado, mas é ele que hoje me deixa de cabeça erguida para continuar enfrentando essa polarização que não me representa, que não me traduz, assim como não representa e não traduz milhares de pessoas no nosso estado. Nós seremos, acreditem, nós seremos, a partir do Rio Grande, a resistência do equilíbrio, da paz, da serenidade para esse Brasil que briga por causa da política. Justo a política que deve ser usada em favor das pessoas, nunca contra elas, que deve melhorar a vida e não dificultá-la. Eu sempre digo que a política é instrumento para fazer as pessoas mais felizes e não para tornar a vida das pessoas insuportável. Eu não vou abrir o meu voto porque eu me nego a deixar que um rótulo defina o que é o Rio Grande do Sul. Esse não é um estado bolsonarista ou lulista. Esse, acima de tudo, é um estado do Rio Grande do Sul que nunca se rende a quem pretende vê-lo amarrado ou amordaçado. Essa é a fibra dos gaúchos. E que fique claro, o Rio Grande não é mera extensão de Brasília e não é quintal do governo federal.